todas as provas que eu já passei. É bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada. E ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada. Ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. é certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. é certo que provas virão, investidas no vil tentador, mas Nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor.
Paz do Senhor, queridos irmãos, amigos. Estamos dando prazer da sua audiência. Estamos com mais um episódio da nova temporada do Jesus Pode. Paz do Senhor, irmão Abner. Paz do Senhor, meus irmãos. Uma alegria estarmos aqui mais uma temporada desse programa abençoado. E tenho certeza que Deus tem grandes coisas para nós esse ano. Estamos hoje com o nosso convidado especial, né, irmão Abner? Tentamos trazer na temporada passada, mas a agenda do irmão é bastante disputada, né? Mas aprove a Deus que fosse nesse momento, nesse tempo, para o irmão Gilson Sander estar conosco, né? Paz do Senhor, irmão Gilson. Paz do Senhor, uma alegria estar aqui com vocês e poder compartilhar desse momento, desse instrumento de Deus que é o Jesus Pode, que tem edificado muitas vidas aí. Obrigado. Amém. Nós que agradecemos, seja muito bem-vindo. E também convidamos a você que está acompanhando essa live do Jesus Pode através do YouTube, se inscrever no canal, né, Jesus Pode Oficial no Instagram e no canal do YouTube AD Passo Fundo RS. Sejam inscritos, ative os sininhos para receber as notificações. No Instagram nós temos os bastidores, né, irmão Abner? Temos toda a programação que já aconteceu. Também você pode estar rebuscando, pode estar assistindo novamente e sendo certamente edificado pela palavra do Senhor. Irmão Abner. Meus irmãos, então hoje temos a alegria de trazer o Gilson aqui, né? Conseguimos acertar o horário para trazer ele. E vamos falar sobre um assunto muito importante, acho que até, não sei se pouco discutido talvez, hoje em dia, que é sobre o Tribunal de Cristo, né? Sobre essa questão também, falar um pouco sobre o arrebatamento. Mas antes a gente quer conhecer um pouco do nosso convidado, né? Conhecer um pouco do irmão Gilson, né? Quem é o irmão Gilson? De onde veio o irmão Gilson, né? Então a gente quer que fique bem à vontade, mano, para te falar. E vamos aí conversando ao decorrer do programa. Deus abençoe. Amém. Vamos lá. Eu tô com 45 anos, nascido e criado dentro da igreja. Meu pai exerce ministério de músico na igreja desde os 12 anos de idade dele. Ele está com 62 anos de ministério de música. A família inteira é uma família de músicos. Os que não tocam, cantam. E por muitos anos eu fui baterista da igreja. Toquei bateria décadas na igreja. E hoje quis o Senhor que a gente se dedicasse ao estudo da palavra, à ministração, à pregação do evangelho. E a gente tem se dedicado a isso. Então, eu não toco mais, faz muitos anos que eu não exerço o ministério de música na igreja, e sim o ministério da palavra. A gente está ali no Distrito 10, pastoreando aquele distrito como líder distrital, por graça e misericórdia do Senhor, e o Senhor tem prosperado aquele lugar. Muitas pessoas têm voltado aos caminhos do Senhor, pessoas que estavam distante do Evangelho, que estão retornando, e somos felizes por Deus ter nos colocado naquele lugar ali para ministrar vidas. E Deus é maravilhoso, e eu precisaria de horas aqui para testemunhar tantas coisas maravilhosas que Deus tem feito na nossa vida. Mas estou feliz por estar aqui e principalmente por falar desse assunto tão necessário nos nossos dias, né? Que é o Tribunal de Cristo, o arrebatamento da igreja. Não há como desvincular um tema de outro, e um tema que tem sido esquecido nos púlpitos das igrejas, e alguns distorcendo essa doutrina da fé cristã, doutrina da salvação, e nós precisamos nos posicionar em relação a isso. Como expositores da palavra, a gente precisa voltar a falar sobre isso. Nossos púlpitos precisam restaurar essa doutrina para ensinar o povo acerca do arrebatamento da igreja, que é a divina esperança. A Bíblia chama isso de a maravilhosa esperança. Então, quando uma pessoa perde a percepção do arrebatamento, que gera nela desejo de santificação, desejo de buscar o Senhor, fervor no Senhor, ela acaba caindo num mesmismo, né? Não sei se seria essa a palavra, mas acaba vivendo uma vida superficial, porque afinal de contas, qual é a minha esperança? E eu quero falar sobre isso hoje com muito temor de Deus na minha vida.
Aleluia, que bênção, né, irmão Gilson? Nós sabemos que, como o irmão falou, é um tema muito relevante e acaba sendo que hoje está em desuso esse termo, o Tribunal de Cristo, o arrebatamento da igreja, porque está entrando, não digo nas nossas Assembleias de Deus, né, mas eu digo num contexto geral de igrejas, passamos o evangelho das bênçãos, agora estamos entrando no evangelho dos coaching, né, onde o ser humano está no centro, e tiraram Jesus do centro, né? Quando, na verdade, acabam deturpando o real sentido do evangelho. E o arrebatamento da igreja é justamente a esperança. Não é somente nós estarmos em comunhão, é nós nos reunirmos, falarmos as coisas do céu e ansiarmos por estarmos no céu, né? Então, acho que a igreja caminha rumando sempre o destino ao céu. E quando se tira isso da igreja, não se tem um propósito, né? Então vira, em vez de ser um evangelho cristocêntrico, um evangelho às vezes muitas vezes confundido com egocentrismo, com até mesmo a questão pessoal de pessoas que estão ali deturpando o evangelho, tirando Jesus, sendo elas o alvo, quando na verdade nosso alvo é Cristo, é o céu, né? O caminho continua estreito, ninguém alargou nada, né? A palavra é imutável, é inerrante, e nós acreditamos que muito em breve, irmão Gilson, nós estaremos com o Senhor, né? Nós percebíamos até a primeira metade da década de 90, ainda se pregava muito esse tema. Me lembro muito bem da década de 80, que grandes pregadores no cenário nacional, mundial, que pregavam sobre essa doutrina, e na segunda metade da década de 90 em diante nós fomos invadidos por uma teologia distorcida da prosperidade. E aí sinônimo de cristão bem-sucedido é bênção financeira. E isso não é uma realidade, porque o próspero não é o rico. O rico é aquele que tem muito dinheiro. Prosperidade é ter tudo que você necessita. E isso envolve todas as áreas da nossa vida. Eu imagino que o próspero não necessariamente tem dinheiro, mas aquele que tem a família em volta da mesa, que pode desfrutar desse momento de servir a Deus com a sua família, esse é um homem próspero. Só que, infelizmente, nós fomos importando de algum lugar do mundo esse conceito distorcido da teologia da prosperidade. Então, nós fixamos os olhos na terra e esperamos tudo aqui. A impressão que dá é que tudo é aqui e termina aqui. Só que Paulo faz um alerta, ele diz: se nós esperarmos de Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis dos seres humanos. Porque a nossa esperança está justamente na glória, de onde virá o nosso Senhor. Então, nós não podemos perder isso de vista, nós precisamos resgatar urgentemente esse desejo, esse anseio pela glória. Amém. Então preste atenção, amado ouvinte que está participando conosco ao vivo, ou talvez você que vai assistir esse programa em outra data, que o Senhor quer falar contigo. O podcast é uma forma diferente de nós fazermos o programa, não é algo que nós estamos aqui, digamos assim, seguindo uma liturgia, mas é de uma forma muito descontraída, mas levando a verdade e genuína palavra do Senhor, né? Então o irmão Gilson aqui com muita propriedade estará trazendo para nós nesse episódio de hoje sobre o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo. Então você compartilhe no grupo do WhatsApp da tua família, compartilhe no Facebook, mande esse episódio para que mais pessoas possam ter acesso, irmãos. Pois certamente um dia nós todos passaremos pelo tribunal de Cristo. E nesse dia, talvez o Senhor vai cobrar das tuas mãos, porque você ouviu e não deu crédito, ou deu crédito e fez com que mais pessoas fossem impactadas pela verdadeira mensagem do Evangelho. Uma verdade essa que transforma, que liberta o pecador, né, que restaura aquele que talvez para a sociedade não tem mais solução. Mas todos nós passaremos. A Bíblia fala que grandes e pequenos todos hão de passar, né? Sem distinção de cor, de gênero, de credo, todos vamos passar pelo tribunal de Cristo. Bom, Justo, então para a gente começar, até para algum irmão talvez novo convertido, né, que não tenha ouvido falar sobre o assunto, o que é o tribunal de Cristo? Como funciona o tribunal de Cristo? O tribunal de Cristo é um tribunal onde todos os salvos deverão comparecer. Não é um julgamento para a salvação, ele é um evento para
galardoação ou galardoamento, nós receberemos recompensa pelas obras que nós realizamos para Deus. O tribunal de Cristo, repito, não é para condenação. Quem estiver diante do tribunal de Cristo terá sido salvo. Agora, a questão não é somente a salvação, mas recompensa pelo que fizemos. E isso se dará exatamente após o arrebatamento da igreja. É o primeiro evento que se dará após o arrebatamento da igreja. É importante que eu diga que esse arrebatamento ele está em plena iminência de acontecer. Todos os sinais estão cumpridos. Se nós olharmos para o Oriente Médio, olharmos para o avanço da ciência, a tecnologia, as guerras, a natureza, declarando que esse evento está prestes a acontecer. Esse arrebatamento que virá de forma invisível para a igreja, né? A Bíblia trata disso, Jesus prometeu, ele disse em João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Então Jesus afirmou que ele vem. Os anjos afirmaram em Atos que Jesus vem. A Bíblia, os escritores da Bíblia, movidos pelo Espírito Santo, afirmaram. Hebreus 9, Isaías 59, Daniel 7, tudo isso está declarando a volta do Senhor Jesus. Se nós cremos que Jesus veio a primeira vez, nasceu de uma virgem, viveu sem pecar, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, nós precisamos crer que ele volta, porque a Bíblia fala 8 vezes mais da segunda vinda do Senhor do que da primeira. E se ele veio primeira, eu preciso crer que ele vem de novo. Ele vem, e ele vem sobre as nuvens. Não é um evento visível para todo mundo. É diferente daquela vinda de Jesus em glória no final da grande tribulação. O que acontece hoje? Existem 2 linhas de pensamento mais fortes dentro da teologia, que são os pós-tribulacionistas, que acreditam que Jesus vem após a grande tribulação. Para quem não sabe o que é a grande tribulação, é um período onde o anticristo vai governar, um período de 7 anos. Os primeiros 3 anos e meio, ele vai trazer uma falsa paz. Ao final dos 3 anos e meio primeiros, ele rompe o acordo de paz com Israel e o mundo se torna um caos, uma grande tribulação. E algumas linhas de pensamento acreditam que a igreja passa por esse período. Nós somos pré-tribulacionistas, nós acreditamos na doutrina de que a igreja não passa pela grande tribulação, ela é arrebatada antes da grande tribulação. E por que isso? Porque a Bíblia nos dá N prefigurações desse arrebatamento. Se tu olhar para a época do dilúvio, Noé e sua família foram salvos antes do dilúvio. Ló foi salvo antes da destruição da cidade. O próprio João, no Apocalipse, ouviu uma voz e uma porta que se abriu e disse, sobe para cá. Então isso são prefigurações do arrebatamento da igreja. Mas vamos tratar de contexto, vamos explicar para o nosso ouvinte e para ele ter essa certeza, o porquê que a gente ressalta e afirma que a igreja não passa pela grande tribulação. Porque a grande tribulação é um tratar de Deus com Israel. Se nós olharmos para as 70 semanas de Daniel, nós vamos observar que o período que eles viveram foram 69 semanas. E a Bíblia fala 69 semanas de anos. Ou seja, uma semana corresponde a 7 anos. Isso está muito claro na teologia. Então, nós temos aqui uma semana de anos pendente, que é um tratamento de Deus com Israel. O que acontece? Israel endureceu o coração. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 11, versículo 25, se não me engano, que ele diz assim, Israel em partes endureceu o coração, até que se cumpra a plenitude dos gentios, nós. Então Deus não trata mais com Israel, por quê? Porque vindo Cristo,
inaugurou a igreja. Nós estamos na dispensação da graça, onde Deus trata de forma peculiar, especial e poderosa com a igreja. Deus deixa de tratar com Israel nesse período da igreja. Aí o que acontece? Quando a Bíblia fala deste anticristo que vem para governar na grande tribulação, a Bíblia diz que o sistema já opera, mas que agora tem um que o detém. Esse um que o detém quem é? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o consolador da igreja, o adorno da igreja, é o marco da aliança. Ou seja, para que o iníquo venha, o anticristo, se manifeste, o Espírito Santo precisa sair. Se o Espírito Santo sai, a pergunta que eu faço, como a igreja sobreviverá o período da grande tribulação sem o Espírito Santo? Tu consegue, Lucas, viver um dia sem o Espírito Santo? Jamais. Ah, menino, tu consegue? Ninguém consegue. Como vamos ser igreja sem o Espírito Santo? Então, para o anticristo vir, o Espírito Santo sai. Se o Espírito Santo sai, ele leva a igreja. Foi o Espírito Santo que arrebatou Elias, foi o Espírito Santo que arrebatou Enoque, foi o Espírito Santo que elevou Jesus às alturas, e é o Espírito Santo que vai arrebatar a igreja. Aleluia. E quando nós temos essa convicção no nosso coração, nós nos dedicamos a fervor, a necessidade e consciência de santificação. Se nós pregamos que não haverá arrebatamento, eu posso levar a vida como a doutrina aí do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu e tá tudo bem, e quando o anticristo vir, eu me converto. Por quê? Porque daí eu sei que tem 7 anos. Mas não, essa doutrina precisa ser levada em conta. Nós seremos arrebatados. Paulo fala que isso se dará em 7 milésimos de segundo, não abrir e fechar de olhos. A igreja será arrebatada. Quando Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses, ele diz assim: eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que desde agora dormem no Senhor. Existia lá na igreja de Tessalônica um luto exacerbado. Estavam chorando e discutindo, agora eles morreram, vão para o céu antes que a gente. Era isso a preocupação da igreja de Tessalônica. Aí Paulo escreve uma carta e ele diz assim: irmãos, não sejam ignorantes acerca desse assunto. Por quê? Porque se nós cremos que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, também cremos que Deus os tornará a trazer com ele. Eles quem? Os mortos que morreram em Cristo. E aí Paulo diz: por quê? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, diz Paulo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. O arrebatamento é uma promessa com a assinatura de Deus. Ele vai acontecer e ele pode acontecer a qualquer momento. Todos os sinais estão cumpridos. Agora, o que é então a vinda de Cristo em glória no final da grande tribulação? Nós podemos dividir, se nós formos falar do retorno de Jesus, entre primeira fase e segunda fase. Primeira fase, ele vem para a igreja. Ninguém vai ver senão a igreja que ouvirá o chamado. Segunda fase, ele vem com a igreja e todo olho o verá. Apocalipse 19 fala disso, que o céu se abriu e ouviu-se um exército vestido de linho fino. E esse linho corresponde aos justos. Então ali está falando da igreja, no versículo 8 do capítulo 19. Aí no versículo 14 do capítulo 19, está falando desse exército vestido de linho fino, que daí vem com Cristo em glória. Ou seja, Jesus vem para a igreja e Jesus vem com a igreja. E aí fala de 3 glórias: a glória de Cristo, a glória dos anjos e a glória da igreja. Então Jesus vem para a igreja, para o arrebatamento. 7 anos depois, após o período da grande tribulação, Jesus vem com a igreja reinar e julgar as nações que foram inimigas de Israel. Até aqui eu acho que está tudo claro, né? Então, nós seremos arrebatados. Nós precisamos voltar a falar sobre isso. Nós precisamos urgentemente, eu parabenizo vocês por trazerem esse tema.
porque se preparem para tomar pedrada, porque esses da doutrina da pós-tribulação vão bater em cima. Eles vão bater. Só que nós cremos, o nosso coração queima por esse desejo, e se nós perdermos esse fervor, o que esperaremos de Cristo? Esse fervor gera em nós desejo de santificação, porque ele pode vir a qualquer momento e ele vai levar aqueles que estiverem santificados. Eu não posso deixar de pregar sobre isso, eu não posso ignorar essa verdade. Quem que vai entrar, quem vai participar desse arrebatamento? Aquele que não tiver pecado, aquele que tiver as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro, aqueles que aceitaram Jesus como Salvador e como Senhor das suas vidas. Aleluia. Porque tem muita gente aceitando Jesus como Salvador, querem a salvação, querem o Jesus que abençoa, mas a Bíblia diz que ele deve ser o nosso Salvador e Senhor, aquele que exerce senhorio sobre as nossas vidas. Então é ele quem manda, nós somos servos do Senhor Jesus. E aí, por que falo isso? Porque nós já vamos entrar nesse assunto que é justamente o tribunal de Cristo, onde os servos do Senhor Jesus serão recompensados pelas obras que realizaram. Esse evento se dará imediatamente após o arrebatamento da igreja. Alguém diz assim, tá, mas e as bodas do Cordeiro? É neste período, mas antes das bodas do Cordeiro, há o tribunal de Cristo. E o tribunal de Cristo é exatamente a nossa recompensa recebida por Jesus, de acordo com as obras que nós fizemos. Vocês têm alguma outra pergunta? Eu posso seguir aqui. Pode seguir. Posso seguir. Então, irmão Gilson, só para ficar claro para os irmãos que estão acompanhando. Então, o arrebatamento é exclusivamente para um povo separado. Esse povo separado é a igreja de Cristo, correto? Se a igreja de Cristo está perante o tribunal de Cristo e nós vamos receber das mãos do Senhor um galardão pelas nossas obras, a nossa fé é salva por obras também? Ou não, irmão Gilson? Às vezes, para explicar para os nossos telespectadores que tem muita gente pregando que é as obras que salvam, transferindo que não é Jesus quem salva, certo. Mas ele é um bom ser humano, é um bom, enfim, ajuda todo mundo. Salva ou não salva? Vamos lá. O que você pode discorrer para nós sobre isso? Primeira questão, você colocou ali o arrebatamento da igreja. Igreja de Cristo é um povo escolhido, separado, especial, zeloso e de boas obras. E nós não estamos falando de uma denominação, nós estamos falando de um organismo. No céu haverá crentes de todas as denominações. Eu preciso afirmar isso, eu preciso trazer essa consciência, porque às vezes a gente pode ter vamos chamar de uma leitura equivocada de que eu e aqueles que congregam comigo serão salvos. Não, Jesus tem um povo escolhido, e eles estão aí subdivididos em diversas denominações, que servem a Deus com integridade, que servem a Deus com alegria e com seriedade. Esse é o primeiro ponto. A questão das obras. Obras não salvam, definitivamente. Quem salva é Jesus e é por graça. Nós não merecíamos. Ai, Luiz. Nenhum de nós é digno, mas ele, por graça, nos alcançou, nos redimiu para a salvação. Vamos entender isso? Você pega o filme da sua vida, Lucas, e tu percebe que esse filme da sua vida você teve erros, pecados, iniquidades, transgressões. Mas num determinado momento da sua vida você aceitou a fé em Cristo e o recebeu como Senhor e Salvador. Neste momento, a graça te justifica. O que é graça? Alguns teólogos traduzem como favor imerecido. É muito mais do que isso. É diferente de misericórdia. Misericórdia é você poupar uma pessoa do castigo merecido. Graça é você se colocar em lugar da pessoa para receber o castigo que ela merecia. Isso é graça. Jesus fez isso. E a graça nos justificou, tornou justo. Aí tu olha o filme da tua vida e tu diz assim, mas isso aqui foi editado porque eu lembro dos meus erros. Mas como que eu não tenho mais esses erros aqui?
Porque a graça te justificou, te tornou justo. Satanás tem que olhar para a nossa vida e reconhecer que as nossas transgressões foram retiradas pelo Senhor Jesus. Que o sangue de Jesus não encobre, o sangue de Jesus tira o pecado. Então, a Bíblia trata disso numa conjugação verbal no passado. Fomos salvos. Quando você lê fomos salvos, entenda, quando aceitamos a fé e fomos justificados do passado transgressor. Mas a Bíblia fala, estamos sendo salvos. Então, nesse estamos sendo salvos, é isso que a gente chama de vida cristã, caminhada de fé. E nós estamos sendo salvos por quê? Porque Cristo gera em nós, o Espírito Santo gera em nós santificação e amor por Jesus. E por amor a Jesus, você se abstém do pecado. Então, estamos sendo salvos. E ora a Bíblia fala, seremos salvos. Então, esse seremos salvos está falando dessa glorificação do nosso corpo que se dará no arrebatamento da igreja. Então, ela aparece em 3 tempos a salvação. Fomos, estamos e seremos. Só que nesse estamos sendo salvos, que é a nossa vida cristã e que vai determinar se seremos, é que estão o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é aquilo que o Espírito Santo gera em mim. Obra é aquilo que eu faço para Deus. Fruto é aquilo que o Espírito faz em mim. Então são 9 características desse fruto do Espírito que gera obra na minha vida. Ou seja, se eu digo que sou salvo, mas não tenho boas obras, eu sou mentiroso. E a mentira já é uma qualidade de quem não tem o fruto. Então veja bem, obras não salvam, mas elas acompanham porque é fruto de quem é salvo. Então nós precisamos executar boas obras, não para a salvação, porque a salvação é por Cristo. Só que todas estas obras que nós realizamos no reino de Deus e para Deus serão recompensadas, ou não. Aí que está a questão. Nós receberemos recompensa ou não de tudo aquilo que fizemos. Mas é uma característica de quem tem o fruto do Espírito, boas obras. E a Bíblia diz, sejam as vossas boas obras conhecidas dos homens, para que creiam no Senhor Jesus. Então, como que eu testifico do Senhor? Através das minhas obras. Mesmo sem abrir a boca, eu posso pregar o Evangelho. Aliás, eu ouvi de alguém um dia, pregue o Evangelho todo o tempo, e se possível, abra a boca. Como que vou pregar o Evangelho sem abrir minha boca? Com a conduta, com a manifestação dos frutos que o Espírito Santo gera em mim. Então, essa questão das obras que eu faço bem para... Não, isso não existe. Não existe salvação por obras, porque não é por méritos, para que ninguém se glorie. A glória está no sacrifício de Jesus, que nos justificou de toda a iniquidade, de toda a transgressão. Aliás, quando Isaías fala disso no capítulo 53, ele fala que Cristo levou na cruz as 4 áreas da nossa vida. Ele levou as nossas enfermidades, está falando de enfermidade física. Jesus morreu para que tivéssemos saúde. Ele fala de dores e aí está falando de feridas emocionais. Jesus morreu para que nós tivéssemos saúde emocional. Olha que lindo isso. Tanta gente hoje em dia com crise de ansiedade, com depressão. E se você ter a consciência que o sacrifício te trouxe saúde emocional e tu levar isso aos pés da cruz, meu Deus do céu, essa depressão acaba, essa ansiedade acaba. Você que está nos escutando, que sofre com isso, saiba, Jesus já pagou o preço por isso. Mas ele fala também que ele levou na cruz as nossas iniquidades e as nossas transgressões. Iniquidades fala de feridas espirituais. E transgressões fala de feridas morais. Ou seja, ele levou as nossas enfermidades físicas, emocionais, transgressões espirituais, tudo isso ele levou. O que é isso? O que é explicar isso? Aquele passado que nos envergonha, aquelas coisas que a gente fez, que o diabo vem e joga na nossa cara, que é a nossa moral, o nosso passado que nos envergonha. Jesus levou, ele apagou.
Ele levou lá na cruz. Quem aceita esse embate de Satanás em relação ao passado é porque ainda está preso no passado, precisa se desvencilhar disso e viver esses frutos da salvação e a convicção da salvação. Porque a Bíblia diz, o Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Está falando de um Deus que nos chamou, nos perdoou e jogou fora todas as nossas transgressões e iniquidades e nos deu o que é mais essencial, que nós acabamos de afirmar aqui, que sem ele nós não vive, que é o Espírito Santo. E esse Espírito testifica e afirma, Jesus voltará. Sabe, a pessoa se converte e ela tem isso, ela tem essa esperança. Aí vem a teologia e tira dela essa esperança. Vem os pregadores, não vai ser isso, não é bem assim. Relativizam tudo e isso também é uma profecia bíblica, que nos dias da volta do Senhor Jesus, muitos apostatariam da fé, o amor de quase todos esfriaria, eles trariam doutores segundo as suas próprias paixões, porque não aguentariam ouvir essa doutrina. Tudo isso que está acontecendo são sinais da vinda do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos lá? Vamos falar do tribunal de Cristo? Eu me empolgo aqui, Lucas, tu tem que me parar. Fique tranquilo. Vontade, mano. Se vocês não me parar, eu vou falando. Então, o tribunal de Cristo, meus irmãos, como eu falei, será um momento em que nós seremos julgados pelas nossas obras. Para quem está nos ouvindo, isso está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, Romanos, capítulo 14, 1 de João, capítulo 4, versículo 17. Será um julgamento do trabalho efetuado. Cada crente será julgado pelas obras que realizou para Deus, pelo trabalho que realizou para Deus. Trata-se da qualidade do trabalho, daquilo que nós fizemos. E quando fala disso, ela expressa ali no texto bíblico, pelo menos para nossa compreensão e de forma clara, 6 materiais. Se a gente quiser ler 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, Eu já tenho vamos aqui. acompanhar, tu tem aberto aí, Lucas? Porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Alguém já disse assim, ó, que o corpo, aliás, o espírito dará conta do que a alma planejou e o corpo executou. Só que esse tribunal, vou repetir aqui para não restar dúvida, esse tribunal é o tribunal onde os salvos comparecerão. Não é o tribunal onde os ímpios serão julgados para a condenação. Isso é o grande trono branco no final do milênio. Esse tribunal de Cristo é para salvos, não aparece ímpio. Quem está aqui está salvo. Se você puder ir, acha 1 Coríntios capítulo 3, versículos 10 a 15, para a gente estabelecer aqui uma linha de raciocínio para o nosso ouvinte se contextualizar e entender de forma melhor. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 13 ao 15. Versos 10 a 15. 10 a 15. Então nos diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ó, Paulo está usando uma linguagem de construtor, de quem está construindo um edifício. Edificação ali é construção. Ele está falando sobre isso.
e os materiais que você utiliza para edificar essa construção. E ele menciona 6 materiais. Ele menciona ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha e feno. São 6 materiais que serão naquele dia representados pelas nossas obras. Tudo aquilo que nós fizemos será manifesto através desses 6 materiais. E Paulo diz que esses materiais serão provados pelo fogo. Que fogo é esse? É o fogo do Espírito Santo. É esse fogo que está na natureza de Deus. Aliás, deixa eu fazer uma pausa aqui, que tem gente que eu já vi alguém pregar e dizer assim, tu vai queimar no fogo do inferno, no fogo de Satanás. Calma, Satanás não tem fogo. O fogo do inferno, quem acendeu foi a ira de Deus, para atormentar o próprio diabo. O inferno é um lugar preparado para o diabo e os demônios, mas serão lançados todos aqueles que negligenciaram a salvação e não aceitaram o Senhor Jesus como Salvador da sua vida. Aleluia. Mas aquele fogo foi Deus que acendeu. Este fogo que nos batiza, esse fogo que nos incendeia nessa vida, esse mesmo fogo, fogo do Espírito Santo, é o fogo que matou Ananias e Safira, mas é o fogo que batizou os discípulos. Nós não podemos esquecer disso, porque está se pregando contra esse fogo e dizendo que esse fogo, esse batismo de fogo é batismo para condenação. Mas não, esse fogo foi Deus que acendeu. E esse fogo um dia vai provar as nossas obras. E aí a pessoa vai estar diante desse tribunal com todas as suas obras, todos os seus trabalhos diante de Deus. Quem vai ser o juiz? O próprio Cordeiro. Aleluia. E ele vai colocar todas as nossas obras no fogo. E o que resiste desses 6 materiais? O que resiste ao fogo? Ouro resiste? Resiste. Prata resiste ao fogo? Resiste. Pedras preciosas resistem? Resiste ao fogo. Agora, madeira não resiste. Feno, palha, tampouco, não resiste. Então são esses os materiais que serão representados pelas nossas obras. E aí alguém pergunta, tá, mas o que significa cada material desse? É muito simples. Quando a Bíblia fala em ouro, está falando da natureza divina. Especificamente fala da glória de Deus. Quando Apocalipse capítulo 3, versículo 18, lá em Jó capítulo 22, versículo 23 a 25, fala desta glória. Está relacionada ao ouro. Então, o que são obras que serão relacionadas com fogo? Serão as obras que nós realizamos exclusivamente para a glória de Deus. Aleluia. Tudo aquilo que nós realizamos, que Deus foi glorificado, que Deus foi reconhecido, honrado, serão manifestas pelo ouro. Estas obras não serão consumidas. Por estas obras haverá recompensa. O ouro fala da glória de Deus, aquilo que nós fizemos para glorificação de Deus. Então vamos lá. Uma pessoa que faz um bom trabalho na igreja, mas ela é reconhecida, ela recebe o mérito de tudo. Deus nem é glorificado naquilo que ela faz. Vocês poderiam me explicar como é que vai funcionar naquele dia? A obra foi boa, mas o Senhor não foi glorificado. Como é que vai funcionar? Vai queimar. Porque Deus não foi glorificado através daquela obra. E o ouro representa a glória de Deus. Então nós precisamos trabalhar no reino de Deus, sim, incansavelmente, sim, com dedicação, sim, mas o Senhor tem que ser glorificado. Deus tem que ser honrado. Eu faço para Deus, me dedico para Deus. Por quê? Porque Deus é Deus, Deus é Senhor, Ele é o Senhor de todas as coisas. Quando eu faço
a obra de Deus para homens, eu corro o risco de não glorificar Deus. E a gente está vendo pessoas dentro das igrejas com muita vontade de fazer o que tem vontade para agradar as pessoas, para galgar posições. Essa é uma verdade que não se pode ser negligenciada. A gente precisa trazer isso. Quando eu trabalho no reino de Deus para homens, as minhas obras não serão manifestadas pelo ouro. E ao contrário do ouro, o que é? Se o ouro não queima e vai ter recompensa, quando eu trabalho não para a glória de Deus, essas obras vão ser manifestas em quê? Madeira. Porque madeira na Bíblia fala da natureza humana. Tudo aquilo que eu fiz, que eu fui glorificado, que eu fui reconhecido, que eu fui elogiado, que todos os méritos veio para mim, natureza humana. Isso está em 1 Coríntios 3:3. Também está em Lucas capítulo 6, versículo 33 e 34. Tudo aquilo que foi o homem exaltado, madeira. Madeira queima. Não haverá recompensa por estas obras. Mas tem outro material que também não queima, que a Bíblia fala que é a prata. E prata é o símbolo do resgate, símbolo da redenção. Fala do sacrifício de Jesus, fala da natureza de Cristo. Exemplo está em Êxodo 30, versículos 11 a 16, 1 Coríntios 1, 23. Então, que obras são essas que serão manifestas pela prata? Todas as obras que eu fiz em nome de Jesus. Através da representação do nome dele. Quando Jesus disse, em meu nome vão, preguem sobre o mundo inteiro, em meu nome expulse os demônios, curem os enfermos, em meu nome. O que Jesus está dizendo, vocês vão me representando. A gente acha que isso aqui é aquele que vai e ora, seja curado em nome de Jesus. Isso aqui não é uma obra que representou Jesus somente. Isso aqui é um milagre que pode estar acontecendo. Mas e aquelas obras que ninguém viu? Aquelas obras que absolutamente ninguém tomou conhecimento, mas que você fez representando Jesus. Como, por exemplo, quando tu visitou um doente. Quando tu levou uma cesta básica para alguém que estava com fome e ninguém tomou conhecimento disso. Ninguém viu, ninguém te elogiou. Mas você foi por desvelo. O que é desvelo? Desejo de cuidar. Desejo pelo cuidado do outro. Isso representa Cristo. Quando nós representamos Ele, fizemos obras representando Jesus, ou seja, em nome de Jesus, estas obras serão manifestas através da prata. E prata não queima no fogo. Então nós receberemos recompensa por essas obras. Ao contrário disso, o que é? Feno. Por quê? Porque feno representa aquilo que é seco. Aquilo que você faz e que tu sempre quer reconhecimento por aquilo. Eu até faço, mas se não falarem o meu nome no final do evento, eu não faço mais. Estão entendendo? Isso é uma obra seca. Será representada pelo feno. Ou seja, não haverá recompensa. Digo, a obra é boa. Foi bênção? Foi. Mas não receberá recompensa. Por quê? Porque aquilo que eu fiz esperando o reconhecimento. Eu fiz esperando que me reconhecessem. E eu não fiz para Jesus, ou em nome de Jesus, representando Jesus. E existe um terceiro material que não queima, que é pedras preciosas. Pedras preciosas simboliza tudo que se faz através do Espírito Santo. Se os irmãos quiserem acompanhar, isso está lá em Romanos 15, 18 a 20, Filipenses 3:3, Gênesis 24, 53 e 1 de Coríntios 12, de 4 a 6. Tudo aquilo que eu desempenhei na total dependência do Espírito Santo, pedras preciosas. Aquilo que eu executei na força do meu próprio braço, aquilo que era a minha capacidade, aquilo que eu podia fazer sozinho e qualquer um faria, não haverá recompensa. Mas aquilo que eu fiz na total dependência do Espírito Santo, pedras preciosas, haverá recompensa.
Ao contrário disso, o que é? Palha representa ausência de estabilidade. Efésios 4,14. E também servidão. Êxodo 5,7. A palha não tem sabor. Fala dos crentes que não perseveram nos caminhos do Senhor. Deixa eu explicar aqui também, deixa eu honrar um dos maiores escatólogos do Brasil, pastor João Maria Hermes. Eu estou utilizando o material dele para expor isso aqui. Quem não adquiriu esse material pode nos procurar, procure o Abner e o Lucas, que a gente disponibiliza esse material aqui. Foi desenvolvido pelo pastor João Maria. Então veja bem, a palha é essas obras que não tem perseverança, não tem aquele crente que não produz nada, começa e não termina, vai e não faz, só fala e não faz. Sabe, eu conheço bastante gente assim, mas falar até papagaio fala. O importante é você fazer, e fazer bem feito, e fazer para a glória de Deus, em nome de Jesus e na dependência do Espírito Santo. Estas obras sim serão recompensadas. Eu repito, está cheio de gente nas igrejas, cheio de vontade para fazer o que tem vontade. Mas às vezes fazer aquilo que tu não tem vontade de fazer, mas é a vontade de Deus. É um desejo do Senhor, é uma obra de Cristo, e o Espírito Santo deseja realizar aquilo na igreja. É diferente. Às vezes você se submete a isso e depende do Espírito Santo para isso, mesmo você não querendo fazer. Tem obras que a gente não quer fazer, mas a gente faz por submissão, por respeito, por temor. E isso são obras que serão recompensadas. E aquelas obras que ninguém viu, que ninguém chamou, ninguém reconheceu, estas obras, quem tem que ver, viu. Aquele que vai reconhecer já viu. Bem como as obras que não serão recompensadas, ele também viu. Ele tem olhos como chama de fogo, nada se esconde diante desses olhos. Aleluia. Nada, ninguém consegue se esconder. A gente pode vestir uma fantasia de crente, uma fantasia de servo, mas Jesus sabe quem é servo e quem não é. Ele sabe quem é. Aleluia. E um dia ele vai nos recompensar por isso. Agora, o que acontece, Lucas, com aquele que fez tudo isso? E alguém pode estar perguntando, mas foi salvo? Foi, porque salvação, critério para salvação não estar em pecado. Estas obras serão para galardoação ou galardoamento. O que acontece? Vai ter gente que não vai ser galardoado, não vai receber recompensa. E tu leu ali, o tal sofrerá dano, algumas versões detrimento. O que é detrimento? Sentimento de não haver feito mais. Aleluia. A gente podia traduzir isso por vergonha. Um sentimento negativo, aspas, que haverá no céu, o sentimento de não haver feito mais no reino de Deus. Um sentimento de poder ter feito mais e não fez, de ter glorificado a Deus e não glorificou, de ter servido ao Senhor com excelência e não o fez. Este sofrerá detrimento, será salvo, mas como pelo fogo, escapou por um triz. Mas aqueles que glorificaram a Deus nas suas obras, que fizeram em nome de Jesus e dependeram do Espírito Santo, serão recompensados. Receberão recompensa. Então, o meu recado para todos aqueles que estão nos ouvindo é: trabalhemos para o Senhor com alegria, humildade, com sentimento de servir ao Senhor. A Bíblia diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma humana e, achado na forma humana, aceitou a condição de servo. E como se não tivesse mais para onde ir, Paulo ainda diz: e achado na condição de servo, aceitou a morte e morte de cruz.
pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare Aleluia. que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha que lindo isso. Haja em vós o mesmo sentimento. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não é reconhecer que ele teve esse sentimento, é viver esse mesmo sentimento de servir. Servir a Deus, servir ao próximo, ajudar pessoas, cuidar de pessoas. É isso que nós precisamos fazer. Cuidar de pessoas, Lucas. Aleluia. Jesus não morreu por parede. Jesus não morreu por prédio. Jesus morreu por vidas. Ele ama pessoas. Se eu cuido de pessoas por Ele, eu receberei recompensa. Cuidar de vidas é o que a gente precisa fazer. Se preocupar menos com estrutura e preocupar-se mais com vidas. Foi para isso que Jesus morreu. Para que as vidas fossem alcançadas. Para que almas fossem salvas. Ele disse: vão em meu nome. Me representem. Eu não vou estar aí com vocês. Mas eu também não vou deixar vocês sozinhos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos enviará o outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Qual é a diferença nossa para o mundo? Se eles fazem boas obras também. Qual é a diferença? O Espírito Santo, que eles não têm e que nós temos. Porque Ele habita em vós e estará convosco. Se nós temos o Espírito Santo, Ele gera fruto, e um dos frutos do Espírito Santo é servir. E servir a Deus com alegria, com devoção, com humildade. Sabe, eu tenho ficado incomodado com certas situações que a gente vê Brasil afora aí, de pessoas que se preocupam com o material e esquecem de vidas. E Jesus nos chamou para cuidar de vidas, cuidar de pessoas. A gente precisa zelar pelo material? Precisa, porque foi Deus quem deu, são bênçãos. Mas eu não posso me distrair com as bênçãos e esquecer das pessoas. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, tu vê uma parábola, que é a parábola das bodas, que o dono da festa convidou algumas pessoas para vir à mesa. Quando o convite para vir à mesa é o convite para maior intimidade. Tu não convida para a mesa quem tu não quer se relacionar. E aquele homem, naquela parábola, chama algumas pessoas para vir à mesa. E veja bem, um tinha acabado de casar, não pôde ir. O outro tinha acabado de comprar um campo, não pôde ir. Casar é uma bênção, sim ou não? Uma bênção. Comprar um campo é uma bênção, sim ou não? Estavam tão abençoados que rejeitaram o lugar na mesa, que é o relacionamento. Então as bênçãos nos distraem, nos tiram da mesa, Lucas. As bênçãos às vezes nos tiram da mesa. A gente está tão preocupado, tão envolvido com as demandas dessas bênçãos materiais, que a gente rejeita o convite de sentar na mesa. Eu sei que aquela parábola está falando literalmente sobre Israel que rejeitou, e os gentios são os mancos, os aleijados, nós que viemos à mesa. Mas aplica isso na nossa vida hoje. Nós estamos preocupados com tantas outras coisas e não queremos sentar na mesa, que é o convite para se relacionar. Veja bem, Noé, quando pousou a arca, plantou uma vinha e colheu. Colheu da vinha. É bênção ou não? Bênção. Aquilo que ele colheu, mais tarde foi maldição para ele. Ele, da colheita dele, fez o vinho, se embriagou com o vinho e deu no que deu. Então as bênçãos nos distraem. A gente precisa tomar cuidado e voltar a executar as obras de Jesus. Foi para isso que nós fomos alcançados. Executar as obras de Jesus. Aleluia. Foi muito importante isso, esse tema, e acho que agora, depois dessa aula, né, a gente percebe que tem que ser mais pregado isso. Principalmente ali a parte que tu falou sobre esses materiais, né, esses 6 materiais. Às vezes tem um irmão ou uma irmã que faz obras, né, ajuda as pessoas, que serve dentro da igreja, mas ela não ganha o reconhecimento e ela se apega muito a isso, né? Ela se apega muito aos elogios daqui, né? Ela se apega muito ao que vão falar aqui.
E às vezes quando alguém não vê, ela fica, ninguém viu o que eu fiz, ninguém me deu um, obrigado, ninguém me deu um parabéns. Só que isso serviu para tranquilizar essas pessoas, porque o mais importante viu, né? O mais importante tá ali vendo e serve para tranquilizar, para mostrar pra pessoa que, olha, talvez o pastor não viu, o evangelista não viu, mas Deus viu, e é o que importa, né, realmente. É isso, perceba que nós vemos, sendo realista, nós vivemos muitos exemplos, às vezes até ao nosso lado, né, de irmãos que, saí da igreja porque o pastor não me via, mas irmão, quem é o pastor? Quem é o teu obreiro? Não estamos desprezando de forma alguma, mas então... Você foi salvo pelo obreiro? Não é o pastor que vai salvar. Não é o pastor que vai salvar, né? Então nós vemos que onde que está o nosso coração. Nosso coração está voltado para as coisas do céu ou para as coisas terrenas, né? Então perceba que é uma linha muito tênue, né? Porque naturalmente, diariamente nós temos que mortificar o nosso eu para que Cristo seja, né, representado em nossa vida. Sim. Temos que vamos usar um termo, temos que matar a nossa velha natureza humana e pedir, Senhor, que a tua presença venha entrar no meu coração, venha tirar, às vezes, esses comichões dos nossos ouvidos. Mas ninguém tá te vendo. Mas você viu o que o fulano fez lá e falaram o nome dele, citaram o nome dele. Irmãos, mais importante que teu nome tá no microfone da igreja, tá no livro da vida. Um dia alguém chegou e disse, né? Mestre, no teu nome até os demônios se submetem. E Jesus disse, não fique alegre por isso, alegrai-vos porque o nome de vocês está escrito no céu. Aleluia. Essa é a nossa alegria. Essa questão, Lucas, do que tu trouxe aí, de mortificar a nossa carne, a Bíblia é muito clara em relação a isso. Aliás, Jesus, quando convidou os discípulos para subir para Jerusalém, que ele estava subindo para morrer, ele diz assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Esse é um dos discursos mais desaforados de Jesus, vamos dizer. Porque ele diz assim, se alguém quiser, ninguém é obrigado, não estou obrigando a ninguém, vocês vêm se quiser. E se quiser, primeira coisa, negue-se a si mesmo. Veja bem, essa declaração de Jesus é exatamente o contrário do que se prega hoje. Tu tem que se aceitar. Tu tem que ser feliz. O que importa é que você seja feliz. Aceite o que você é. E Jesus está dizendo, negue aquilo que tu é. Negue-se. Como que pode? A gente vê cantores que foram usados por Deus para fazer canções lindas e daqui a pouco assumir homossexualidade. Por quê? Porque eu preciso aceitar o que eu sou. Só que Jesus disse, negue aquilo que tu é para me seguir. Negue a tua vontade. Negue-se para que você possa me seguir. Esse é o pré-requisito. Aquele que quiser, negue-se a si mesmo. E tem mais uma coisa antes de seguir, toma a cruz. O que é tomar a cruz? Quem que tomava a cruz nos dias que Jesus está falando isso? O condenado à morte. Se você via alguém passando com uma cruz nas costas em Jerusalém, tu sabia que já tinha sido julgado e condenado, estava indo morrer. O que Jesus está dizendo, se vocês negarem-se a si mesmos, tomem a cruz, estejam dispostos a morrer. Morrer para o quê? Morrer para a minha carne, morrer para os meus desejos, morrer para os meus pecados, morrer, essa velha natureza precisa morrer. Eu preciso esmurrar ela, preciso matar ela. Só que eu me livro dela? Não. Paulo disse, quem me livrará do corpo desta morte? Ali Paulo está usando uma linguagem dentro da cultura, porque um assassino, muitas vezes, era condenado a andar com o cadáver do morto, amarrado ao seu corpo, para que morresse contaminado pela carne podre do cadáver amarrado ao seu corpo. O que Paulo está dizendo, eu matei o velho Paulo, mas ele está amarrado em mim. Quem me livrará disso? Então essa natureza pecaminosa, o velho Gilson, o velho Lucas, o velho Abner, ele morreu, mas está amarrado.
E nós precisamos conviver com isso. E essa guerra entre carne e espírito, ela vai continuar até o dia do arrebatamento da igreja, ou o dia que o Senhor nos chamar à sua presença, seja por meio da morte, seja por meio do arrebatamento da igreja. Aí, Paulo disse, o cativeiro do pecado, a gaiola do pecado, né? Então, aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade, aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Um dia isso vai acabar. Um dia essa guerra vai cessar. Mas até lá, nós vamos lutar contra a carne, contra os desejos, e nós precisamos matar ele todo dia. E um dos desejos que a carne tem é justamente o do reconhecimento. Veja bem, tem gente que já venceu o problema com adultério, tem gente que já venceu o problema com bebida, tem gente que já venceu o problema com pornografia, mas não venceu o problema com reconhecimento. Veja bem, é uma linha que a gente precisa trazer. Porque daí a pessoa pensa, não, mas eu não adultero, eu não traio, eu não minto, não roubo. Mas vive querendo reconhecimento. Está dando ocasião para carne. E a carne está ali para nos destruir. Então nós precisamos reconhecer isso. Mas um dia tudo isso acaba. Amém. Tudo isso vai acabar. Ei, você que está escutando, acaba tudo isso, ó. Não haverá dor, não haverá choro, não haverá lamento, não vai mais ter tristeza, porque Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Lá não vai ter doença, Lucas. A Bíblia diz que o manco saltará como um cervo, o mudo cantará louvores ao Senhor. Vai ser uma maravilha, uma glória só. Você imagina, se aqui a gente está num culto onde o poder de Deus é manifesto, a gente entra naquele mover de Deus, não é tão bom? Não é bom isso, viver aquilo, não dá vontade de ir embora, não dá vontade de acabar. Agora tu imagina viver eternamente naquele sentimento, naquele mover, porque nós viveremos a plenitude do Espírito Santo. Aleluia. Então hoje a gente se alegra, se regozija, adora um Jesus que a gente nunca viu, única e exclusivamente por fé. Mas naquele dia nós o veremos. Nossos olhos verão ele. Contemplarão. E aí a adoração que hoje é tão discutida, né? Ah, por que um pula, o outro não? Um fica de braço cruzado, o outro chora. Se discute qual é a forma. Um dia nós vamos adorar por vista e não por fé. E se hoje já é bom sendo por fé, imagina nós vendo ele. Como que vai ser essa adoração? Eu tenho curiosidade. Não sei se nós vamos pular, gritar, chorar, espernear, ou vamos ficar calados. Eu não sei. Mas eu sei que nós vamos ver e se surpreender, porque nós não sabemos metade do que ele é, do quão lindo ele é, do quão poderoso. Esse dia vai chegar. Toda tristeza terá fim. E esse dia está mais próximo do que a gente imagina. Está chegando esse dia e nós precisamos estar preparados. Não é se preparando, é preparados para esse dia. Já falei demais, né? É isso. Queridos, nós estamos chegando no nosso término do podcast, esse episódio tão especial de hoje, que você poder refletir sobre a nossa vida quanto cristãos. Muitas vezes nós precisamos sentar e ouvir a palavra, o ensino da verdadeira mensagem do Evangelho e entendermos qual o nosso propósito aqui. Talvez você tenha se perguntado hoje qual é o teu propósito. Quais são as tuas obras? Um dia nós teremos, elas serão provadas no fogo. E aí nós veremos se realmente a minha e a tua obra, elas foram aprovadas no fogo como ouro, como prata, como pedras preciosas, ou simplesmente foram algo que foram descartáveis, que o fogo consumiu como a madeira, a palha e o feno que nós vimos aqui. Nós vamos passar por esse tribunal. E isso é uma realidade que muitas vezes nós acabamos esquecendo de olhar para essa mensagem. E nós precisamos estar preparados. Porque a volta de Jesus, como foi falado, é abrir e piscar de olhos. Pode ser a volta no coletivo, quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, mas pode que o Senhor nos chame no individual, no particular, hoje ainda. E o que nós teremos para apresentar ao Senhor? Se Ele não vier, pela misericórdia dele, nós
continuaremos pregando a mensagem do Evangelho, mas que Jesus Cristo é poder, Jesus Cristo salva, cura, batiza em nome dele, e não que o meu nome ou o teu nome seja engrandecido, mas que o nome dele seja conhecido dentre as nações. Nós queremos agradecer primeiramente a Deus por nos oportunizar, né, irmão Abner? Amém. Estarmos aqui uma aula com o irmão Gilson, presbítero da Casa do Senhor. Acho um tema muito relevante. Trouxe muito esclarecimento, irmão Abner, né? Eu não sei o que você Pra todos, né? acredita, mas eu acredito que para mim trouxe bastante esclarecimento, me representando aqui como um telespectador também, porque muitas vezes você nos vê assim como entrevistador, mas Nós aprendemos também. Nós aprendemos, somos telespectador. E nós não dominamos tudo, irmão. Nós estamos aqui para aprender. Justamente o podcast é nessa mensagem trazer algo que venha trazer uma reflexão para nós nos nossos dias. Muitas vezes você vai participar de um seminário de escatologia bíblica, vai participar, ou você não tem acesso aqui, talvez o podcast em 1 hora foi esclarecido um assunto de 3 dias. Muito breve, muito resumido, mas com muita maestria, né, irmão Gilson? Irmão Abner. Meus irmãos, então, queremos agradecer o Gilson, né? Acho que ficou claro que vai ser a primeira de muitas, né? Se Deus permitir. Amém. E queremos louvar a vida do Gilson também, o seu ministério também. Que Deus abençoe, continue abençoando o Gilson, continue usando e abençoando sua família também. E agradecer também a todos os irmãos que estão assistindo, que sempre nos apoiam, né? Que Deus abençoe cada um. Amém. Queremos relembrar você que não é inscrito no nosso canal AD Passo Fundo, se inscreva no nosso canal do YouTube, ative os sininhos para receber as notificações dos nossos podcasts, das nossas transmissões do cultos e ser abençoado e edificado, não somente você, mas a tua casa, a tua vida, a tua família. Temos também nossa página no Instagram, Jesus Pode Oficial. Fique lá, siga-nos para estar vendo os bastidores da programação, os convidados que estarão participando conosco, né? E para que o nome do Senhor seja glorificado. Temos também no canto esquerdo da nossa tela aqui, você está vendo aqui no canto esquerdo, tem uma chave Pix, um CNPJ e um QR Code. Essa chave Pix, esse QR Code é para você que tem o desejo de abençoar a obra do Senhor. De que forma você pode abençoar a obra do Senhor? Contribuindo, orando, né, intercedendo. Você pode interceder por nós, interceder pelos missionários, pelos pastores, mas também pode contribuir para que a obra missionária continue avançando. E esse nome que nós falamos, o nome do Senhor, seja conhecido e que mais almas possam se render aos pés do Criador. Irmãos, o valor de uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, não é inútil a nossa pregação. A nossa pregação é para que Jesus venha salvar almas. Até o nosso último dia, quando houver o último suspiro em nossos pulmões, nós possamos estar pregando a mensagem do Evangelho do Senhor. E muitas vezes a gente não tem essa disposição de irmos à obra missionária, irmos ao campo missionário. Mas você pode ajudar através de intercessão, orando pelos missionários, mas também pode ajudar contribuindo. Então escaneie o QR Code que está aqui do lado da sua tela ou através do CNPJ da igreja e faça a sua contribuição para essa obra tão nobre que é a obra do Senhor. Não quero já estender mais o podcast, né? Nós somos abençoados e edificados, irmão Gilson. O irmão Abner tem agradecido, né? Nós vemos Deus refletido na sua vida através do ensino, né? Deus tem lhe separado para essa obra tão grande e tão significante no reino do Senhor. Né? Então que Deus continue Ele usando, dando graça, sabedoria, né, em todas as áreas da sua vida. E nós queremos orar com você que está acompanhando o podcast, né, para que o Senhor venha abençoar a tua vida também, que o Senhor falou contigo através dessa mensagem, que o Senhor venha continuar selando no teu coração, né, a palavra dele. Mas queremos convidar o presbítero Gilson para estar encerrando esse momento através de uma oração e depois a bênção. Oremos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por esse momento, pela tua palavra, pela tua presença. Agradecemos ao Senhor por ter estado conosco nesse momento. E eu oro intercedendo pelo meu irmão, pela minha irmã que nos ouve nesse momento. Pai Santo, que o teu Espírito Santo os envolva. Que essa esperança, essa divina, maravilhosa, gloriosa esperança de estarmos com o Senhor jamais se apague do nosso coração. Eu te peço, Espírito Santo, meu amigo, que tu reacenda este fogo, esse fervor no coração desse ouvinte agora, nessa sala, nesse escritório. Quem sabe alguém numa cabine de caminhão vai escutar essa mensagem, Senhor, seja o lugar onde essa pessoa esteja ouvindo agora, que ela seja tocada pela mão do Senhor. Aleluia.
Espírito Santo, nos envolva, nos dá força, Aleluia. nos capacita a desempenharmos o serviço que o Senhor tem proposto para nós. Esse propósito pelo qual o Senhor nos chamou, e que possamos trabalhar com alegria, com humildade para o Senhor. Tudo é para Ti, tudo é para a Tua glória. Nós não somos merecedores de nada, Senhor. Nós éramos perdidos, miseráveis, mas o Senhor nos encontrou, o Senhor nos achou, o Senhor nos fez ministros, e a Tua palavra diz que Tu fazes dos Teus ministros labareda de fogo, Senhor, que nós possamos ser este fogo que propaga, Senhor, que nós possamos ser este fogo que acende, que incendeia realmente os corações, Pai. Faz de nós Teus ministros, faz de nós Teus servos, que possamos trabalhar para a Tua glória, até aquele dia onde nós nos encontraremos contigo e receberemos do Senhor a recompensa. Aleluia. Como ansiamos por esse dia, Senhor. A maravilhosa esperança, um dia que nós nos encontraremos com o Senhor. Aleluia. Que possamos ser movidos por esse dia, que possamos ser movidos por uma frase, Senhor, que norteie todas as nossas vidas, em todas as áreas, em todos os âmbitos, que é a frase gloriosa que ouviremos do Senhor: servo bom e fiel, entra pro gozo do teu Senhor. Que possamos viver por esse dia, que possamos viver para Ti, Senhor, para ouvirmos esta frase um dia. Aleluia. E estarmos para sempre com o Senhor. Amém. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa esse programa, abençoa esse projeto. Abençoa os Teus filhos, irmão Abner, irmão Lucas, dando sabedoria, discernimento. Aleluia. Que o Teu Espírito Santo os guie em tudo, Senhor. Que eles tragam para esta mesa aquilo que há propósito no coração do Senhor. E que o Teu nome seja glorificado em tudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Amém.